Bíblia, Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como comunidade de fé, Senhor. Ser abençoado, Senhor, por esse teu coração maravilhoso, Senhor, esse teu coração desejoso de abençoar e de estar junto conosco, Senhor. Fala através da minha vida, me ensina, Deus, assim como os meus irmãos, Senhor. Queremos sair daqui transformados, Senhor, mais perto de Ti e mais cientes desse mar imenso de graça, Senhor, que nos cobre. Em nome de Jesus. Amém. Eu ouvi de um pai o seguinte: eu amo o Dia dos Pais, porque é o dia, se não o único, que meus filhos me obedecem completamente. Eu falo para eles não gastarem muito dinheiro comigo e eles são firmes nisso, eles não gastam mesmo. E aí ele continuou dizendo: olha, nós pais, quando os filhos já começam a trabalhar, ganhar o seu dinheiro, a gente prefere que eles aprendam a administrar melhor esse dinheiro, que eles saibam como economizar, e levando a vida deles adiante. A gente gosta mesmo de ter um almoço, de ter um jantar, e está todo mundo ali reunido. Não é verdade? Nós vamos crescendo, nos aproximando do Senhor, e é claro, como é óbvio, descobrindo que Jesus está certo, quando Ele fala que dar é melhor do que receber, né? Todos nós vamos descobrir essa verdade na prática uma hora, né? A gente vai aprendendo essa mágica de ver as pessoas felizes com aquilo que a gente pode proporcionar para elas, né? Fazendo o melhor para elas. É quase impossível não se aprender isso quando a gente tem filhos. Os pais, as mães, eles sabem disso. Como é que é quando a gente presenteia os nossos filhos e os olhos deles, ficam reluzentes, os sorrisos ocupam todo espaço ali da sala, e eles falam: uau, pai, que legal isso daí. E não tem como passar o tempo e a gente não descobrir isso, que é algo que transcende, gente, que transborda a gente de alegria, que a gente vai descobrindo que realmente é melhor dar do que receber. E o nosso Pai Celestial, nem hoje e nem um dia, está pedindo para que a gente dê coisas para Ele. Jesus nos ensina que a natureza do nosso Deus, Deus Pai, é muito mais elevada que a nossa. Deus, Ele é extremamente generoso. E a gente aprende isso lendo esse texto. Quando diz no verso 7, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então nós que somos maus, somos pecadores, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai, que é bom, que é perfeito, que é feito de amor, Ele não vai dar coisas boas para nós quando nós pedimos para Ele. Mas às vezes parece que a gente tem um conceito meio estranho sobre o nosso Pai. Parece que a gente acha que Ele é meio mesquinho, sabe? Roda presa, mão de vaca. A gente não fala isso, não. A gente não fala. Mas as nossas ações, principalmente na nossa oração, leva a esse conceito, A gente parece que tem dificuldade em colocar diante de Deus aquilo que realmente faz o nosso coração palpitar, arder. A gente acaba deixando de pedir com desprendimento, com a ousadia que devia pedir a um pai.
Meu filho não tem vergonha de pedir. Eu também não tenho vergonha de dar não, mas ele não tem vergonha de pedir para mim. E é assim que a gente deve ser. Teve um estudante do MIT, que é um instituto de tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que é a elite da engenharia. Ele havia acabado de se graduar e foi para uma entrevista de emprego. E chegando na entrevista, o responsável pela entrevista falou assim: uau, graduado com honra e notas máximas, impressionante mesmo. E o que você estaria esperando em termos de salário, se você viesse a trabalhar com a gente aqui? Então ele respondeu assim: olha, eu acho que uns 40 mil por mês, e dependendo dos benefícios, seria uma boa para mim. E aí ele falou assim: 40 mil por mês. Tá. O que você me diz desses benefícios aqui? 5 semanas de férias por ano pagas, 20 mil reais de bônus a cada aniversário que você fizer na empresa, no dia do seu aniversário, bônus de Natal, convênio médico total, assistência odontológica total, e um carro consignado a cada 2 anos, e a gente tem uma parceria boa com a Porsche. E ele falou: uau, tá de brincadeira comigo? Ela falou: eu tô, mas foi você que começou. É claro que é uma piada, mas a gente precisa entender profundamente o coração abençoador que Deus tem, para a gente pedir a Ele aquilo que se alinha com a natureza dele. E sem a gente entender isso, a gente não vai ser ousado como a gente deve ser, na medida certa. A gente pode ser ousado como esse rapaz foi, sem pedir do jeito que ele pediu. Mas se a gente pedir aquilo que é certo, de acordo com o coração de Deus, e entendendo a natureza de Deus, Deus também não vai brincar com a gente como o entrevistador brincou. O coração do nosso Pai é sempre de abençoar muito, mas muito mais do que nós pedimos. Efésios 3:20 diz assim, um verso muito conhecido de todos: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aí você pode dizer assim, essas coisas vêm na cabeça: isso pode acontecer contigo, com aquele outro, alguns irmãos aqui na igreja, mas eu tenho orado por isso, eu tenho pedido por aquilo, eu tenho buscado e nada tem acontecido. Eu ouvi a respeito das promessas de Jesus, eu ouvi o que você disse a respeito da natureza de Deus ser tão elevada com relação à nossa, eu entendi tudo isso daí, mas na prática, toda essa experiência não tem surtido o efeito. Então, deixa eu te sugerir algo. Há uma possibilidade de que a razão dessa falta de resposta, daquilo que a gente pede, esteja ligado ao fato de que as nossas orações, elas não são grandes o suficiente. E quando eu digo grande, é num sentido amplo, que envolve altruísmo, que envolve desprendimento, que envolve ousadia de se chegar a Deus. O Deus nosso Pai, como a gente viu no verso, quer fazer mais, Ele quer fazer algo maior, Ele quer fazer algo melhor, e Ele quer fazer além do que as nossas pequenas orações estão dizendo, quando nós colocamos aos pés dEle. Isso é algo que acontece numa história que está lá no livro de 1 Samuel 1. Há uma mulher de Deus lá, chamada Ana, e ela ama o Senhor profundamente. Ela tinha um pedido, e o seu pedido era pela família dela, ela queria ter um filho. Então ela orava a todo tempo por isso. E ela, junto com o marido, subiam para o templo e faziam o mesmo pedido lá, adorando ao Senhor, pelo menos uma vez por ano. E ela orava: ó Senhor, meu Deus, permita-me que eu seja mãe de uma criança, permita-me que eu e Eucana, meu marido, venhamos a ter um filho.
O Senhor ordenou que nós sejamos frutíferos, que a gente venha multiplicar a terra, mas todo ano eu venho aqui e nada acontece, é sempre o mesmo pedido. E aí, ano após ano, Ana ia lá, subia com seu marido no tabernáculo, fazia a sua oração, o mesmo pedido, e nada parecia mudar. Até que um ano, ela estava bem humilhada, bem quebrada com tudo o que estava acontecendo. A gente pode ler mais tarde em casa. E Ana se derramou aos pés do Senhor. E diz assim, em 1 Samuel 1, de 9 a 11. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, ela chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, ou seja, ele seria um nazireu. Algo mudou no pedido de Ana. Antes, ela estava orando por um bebê, por um filho para sua família. Agora, ela estava pedindo para ser mãe de um servo de Deus, de alguém completamente dedicado ao Senhor. E Deus pode ter dito assim: era isso que eu estava esperando. Algo maior, melhor, porque eu quero fazer mais. Eu quero fazer além do que você pede. E Ele fez. O filho de Ana foi entregue logo cedo e cresceu na graça e na sabedoria do Senhor. Então, desde pequeno, ele já conseguia ouvir a Deus, coisas que os outros não conseguiam. E ele se tornou um dos maiores homens da história bíblica. Ele se tornou juiz, ele se tornou sacerdote, ele se tornou profeta. E ele foi Samuel, vocês conhecem bem ele. Ana teve então uma visão estendida do reino. Não somente um bebê para si, mas ela pediu um profeta para uma nação. E às vezes os nossos pedidos de oração a Deus, eles são um pouco rasos, entende? Nós queremos ser agradecidos, nós queremos ser humildes e a gente deve isso. Mas também a gente deve ir além, entendendo como o nosso Deus pensa. Algumas pessoas elas oram assim: eu só queria agradecer mesmo, só queria agradecer por estar vivo. Olha, estar vivo é digno de agradecimento, mas a gente pode ir além, de uma oração por sobrevivência, até porque essa vida, gente, ela é passageira. Uns vão viver bastante, outros não vão viver muito. Então a gente tem que procurar sim uma vida intensa diante de Deus. A gente tem que procurar viver uma vida que seja abrangente, que ela seja abençoadora, que ela seja memorável para os que estão ao redor da gente, ela seja honrada para o reino de Deus, que nós possamos fazer diferença na passagem que nós temos por aqui, nesse lugar. Porque pensando dessa maneira coletiva, a gente certamente vai ver Deus fazendo mais, melhor e além do que aquilo que a gente venha pedir. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Então a gente vê uma intensidade progressiva, indo de pedir, para procurar e bater. Jesus nos pede para que a gente tenha essa intensidade, essa paixão, essa persistência na oração. Existe um comentarista chamado Clark, e ele diz o seguinte: pergunte com confiança e humildade. Procure com cuidado e aplicação. Bata com seriedade e perseverança. A gente tem que ter confiança, ter fé de que Deus deseja nos ouvir. A gente tem que ter humildade, não ser mimado ao ponto de desejar apenas aquilo que vai ser bom só para nós.
Procurar com cuidado e aplicação, ser disciplinado com a tua vida de oração, ser disciplinado com a tua devocional, reflexão, parar para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer, buscar estar o máximo possível naquilo que o Senhor nos proporciona através do corpo, bater com seriedade e perseverança. E a ideia de bater significa que a gente tem que ter também resistência. A gente vai sentir uma resistência na porta. Afinal, se a porta tivesse aberta, era só a gente passar, né? Não haveria necessidade da gente ficar batendo. No entanto, Jesus nos encoraja, mesmo que você sinta que a porta está fechada, bate, continue a fazer isso, e uma hora você vai ser atendido. Então, Deus promete uma resposta àquele que busca e o busca diligentemente. Muitas das nossas orações, às vezes, não são respondidas porque elas não têm paixão nenhuma, né? Isso é uma boa razão. É como se a gente estivesse pedindo para Deus se importar com algo que nós mesmos não estamos nos importando tanto. Pede uma vez, depois esquece, volta a pedir dali a um mês. Não existe intensidade. E eu creio que Deus quer dizer, olha, eu estava esperando por você. Eu estava esperando, enquanto você continuava a me pedir, continuava a me buscar, bater na minha porta. Eu não estou fazendo um joguinho com você, mas eu estou esperando você entender, você pegar, você ter uma visão maior, expandida daquilo que eu posso fazer através da sua vida ou através da vida do seu filho. Esperando você vir até a mim com uma ideia maior. Uma ideia que não limite a minha obra a um comentário de nossa, que coincidência, hein? Não, mas algo que as pessoas falam, cara, isso é um milagre de Deus. Só Deus podia ter feito isso. Toda a força foi gasta, todo o tempo foi gasto, todo o dinheiro foi gasto, os médicos não puderam, os advogados não conseguiram, só Deus podia fazer algo. Às vezes é só isso que Deus está esperando para colocar em ação os nossos sonhos. Algo tão incrível que as pessoas olhem e elas não tenham nenhuma dúvida de que só o Senhor podia fazer algo assim. Ah, eu quero ser rico. Rico para quê? Para a tua carne, para o teu prazer. Queira sim, se você acredita que pode lidar com dinheiro dessa forma, ser rico para poder ajudar os outros, ajudar a tua comunidade, ajudar a tua cidade, fazer a diferença. A gente vê aí o jeito que está, com esses caras só querendo tudo para ele. É nisso que a gente tem que pensar. Olha só o que uma única promessa da Bíblia, originalmente escrita para Jesus, pôde fazer na vida de um menino. Salmos 2, o verso 8. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Então, um dia, uma criança leu esse verso. Essa criança era um menino que nasceu num dos lugares mais pobres e carentes do mundo, na África, no Congo. A cidade dele era implacavelmente tomada por doenças. Então, quando ele estava na idade da escola primária, o Exército da Salvação chegou lá, na vila dele, no Congo, e fez uma escolinha. Ele se matriculou, entrou na escola, e lá, além das matérias regulares, era falado do amor de Jesus. Ele aceitou Jesus, e passando o tempo, o amor por Jesus ia crescendo, mas a compaixão pelo povo dele também ia crescendo. E um dia, ele leu esse verso aqui, que a gente acabou de ler. E esse verso ficou ecoando no coração dele. Então ele orou ao Senhor, mais ou menos assim: Senhor, tu disseste que se eu pedisse, o Senhor me daria as nações como herança, e os confins da terra como propriedade. Bem, eu penso que esse lugar, aqui onde a gente está, pertence aos confins da terra. Socorre a minha vila, Senhor. Socorre o meu país, socorre a minha cidade, salva o meu povo. Eu não aguento mais ver meu povo ser tomado de doença, minha família morrer, eu não aguento mais isso. Me ajuda a ajudá-los, Senhor.
Então ele se decidiu, naquele dia mesmo, se tornar médico. Ele estudou muito, se esforçou, e ele conseguiu uma bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos. Ele sabia pouco de inglês, teve que ralar para aprender inglês, aprender o suficiente para começar na faculdade, e lá foi ele. Na primeira semana que ele estava passeando pelos corredores da universidade em Georgetown, em Washington, alguém viu ele assim e foi falar com ele. Rapaz, eu sou alto, mas você é muito alto. Era o técnico de basquete. O técnico de basquete tinha 2,5 metros. E aquele menino lá da África tinha chegado a 2,18 metros de altura. O cara olhou aqui e falou, você precisa jogar basquete, cara. Aí ele falou, só que eu nunca peguei numa bola. Eu nunca peguei numa bola de basquete. Ele falou, então eu vou te ensinar. Ele falou, tá bom. E aí o técnico começou a ensinar para ele. Ó, ensinou a bater a bola, ensinou a passar, ensinou a arremessar. Ele foi crescendo, o corpo dele foi pegando mais músculos. Ele entrou para o time da universidade e no mesmo ano que ele entrou, o time dele foi campeão universitário. Depois, claro, ele migrou para o profissional, entrou na NBA, e esse cara chegou a ganhar 8 prêmios NBA All-Star. Ele é tido até hoje como um dos maiores bloqueadores da liga profissional de basquete de todos os tempos. O seu nome é Dikembe Mutombo. Tem o cara aí? Esse aí, ó. Jogou de 91 a 2009. Em 97, ele começou em 91, em 97 ele começou a planejar a construção de um hospital no Congo. Então, em 2006, ele conseguiu comprar um terreno e doou 15 milhões de dólares para que se construísse um hospital. Ele fez o hospital, ele pagou todo o staff, médicos, enfermeiras. Ele queria ser médico. E Deus fez ele dono de um hospital. Em 2007, quando a instalação foi aberta ao público, foram gastos 29 milhões de dólares. Tornou a primeira instalação médica daquele lugar em 40 anos. 12 mil metros quadrados. Onde grande parte da população vive em extrema pobreza. Em 13 de abril de 2011, ele recebeu o prêmio humanitário prêmio humanitário, por seus esforços para reduzir a poliomielite global, bem como seu trabalho para melhorar a saúde de populações negligenciadas e carentes da República Democrática do Congo. Deus fez mais com ele. Ele não ajudou só o país de onde ele veio, que era pobre. Ele ajudou o país que o acolheu, os Estados Unidos. A Fundação do Mutombo, ela tem uma iniciativa para crianças deficientes visuais de baixa renda em Washington. E vocês lembram como é que tudo começou? Na oração de um menino que falou, Senhor, usa a minha vida para abençoar o meu povo. E aí o tempo passava, o Senhor foi abrindo portas para ele. Senhor, me ajuda a entrar na faculdade. Senhor, me ajuda a aprender inglês. Senhor, me ajuda a jogar basquete. Senhor, me ajuda a ser profissional. Senhor, eu quero construir aquele hospital. Então a gente precisa não apenas sobreviver na oração, mas a gente tem que olhar com os olhos de Deus, mergulhar no seu coração para entender mais sobre o tamanho desse amor que Ele tem por nós, que a gente tanto canta aqui, E pedir algo para a nossa vida que abençoe a todos e que venha do coração dele. Não mais, Senhor, cura meu filho, mas, Senhor, faça dessa criança um instrumento nas tuas mãos para curar as pessoas. Senhor, que esse menino, que essa menina seja usada para abençoar essa cidade tão sofrida, vilipendiada pelos políticos. Senhor, que essa menina seja uma bênção por onde ela for, que ela seja radical no amor que ela tem por Ti. E não importa qual a situação que esteja a sua vida ou a vida do seu filho, o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas.
E mesmo assim, talvez você diga, Naldinho, mas isso aí serve para Ana e para o Mutombo. A Ana estava ali no rio da Bíblia, o Mutombo está quase 2,5 metros, mas você é importante para Deus, eu sou importante para Deus. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Porque Deus me amou de tal maneira. E Deus te amou de tal maneira. Nós somos importantes para Ele. Eu espero que a gente possa sair daqui hoje entendendo mais sobre esse amor de Deus, que é um Pai maravilhoso. Mas não basta só saber que a gente tem pai, né? Nós temos que saber ser pais também. Isso é importante. Falando numa data como hoje, essa semana eu estava lendo um texto e algo me pulou os olhos, então eu queria falar muito especificamente a pais. Esse texto está lá em Marcos 9, do verso 14, e tem muito a ver com a primeira parte para a gente aplicar. Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14, diz assim, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão, e ao redor dele, e os mestres da lei, discutindo com eles. Logo que o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Então Jesus, ele vem daquela passagem do Monte da Transfiguração, onde ele está com outros 3, e ele encontra os 9 ali, no meio do povo, entre a multidão e os mestres da lei, discutindo. E normalmente, quando as pessoas não sabem o que fazer de forma prática, elas fazem isso, elas discutem teologia, falando muito a respeito do que elas sabem pouco, né? Porque vamos ser sinceros, se você sabe o que fazer, você vai lá e faz, né? Claro que existem discussões teológicas que são ótimas e que buscam mesmo solucionar conflitos, né? Há pessoas muito sérias e direcionadas que fazem isso desde o tempo da igreja primitiva. Mas não é o caso de algumas discussões que a gente vê de vez em quando, principalmente em rede social, né? E não era o caso do que estava acontecendo aqui. Então, quando Jesus ele vê aquela discussão inútil, né? Enquanto um pai desesperado está ali tentando salvar seu filho, fala com o pai e todos ali ao redor. Algo que a gente precisa anotar aqui. O verso 19. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. É isso aí que você tem que anotar. Tragam-me o menino. Então Jesus ele não fala assim, envia-me o menino. Ele não fala isso. Ele fala, tragam-me o menino. O pai está ali. As pessoas estão ao redor, mas o pai está ali. E ele diz, tragam-me o menino. Todos os pais aqui querem que os seus filhos amem a Jesus. Nós temos sonhos para eles e hoje a gente, creio que aprendemos mais ainda sobre esses sonhos e a gente quer que o Senhor faça além do que a gente pede para Ele. Nós queremos que eles venham à igreja, que eles aprendam o máximo que puderem lá na classe, que eles orem, que eles leiam a Bíblia, que eles cresçam como cristãos fortes na fé, se tornando homens e mulheres na profissão que eles escolherem, sendo sal e luz lá fora. Porém, muitas vezes, o que os pais querem fazer é apenas enviar os seus filhos, em vez de fazer o que Jesus disse aqui. Tragam o menino. Trazer os filhos. E é bem diferente. Porque você sabe que o exemplo arrasta. O exemplo cativa e ensina de forma eficaz. Então, não sei se ainda existe, mas, por exemplo, haviam pais aqui na comunidade que a gente vive
que eles enviavam os seus filhos aqui para a igreja. Eles não vinham na igreja, mas eles mandavam as crianças para a igreja. É bom, mas não é excelente. Bom é quando você traz para a igreja. Você quer que seu filho ore, seja um homem de oração? Pega ele pelas mãos, ajoelha com ele, ora com ele. Você quer que seu filho seja um estudante da Bíblia? Por que você não estuda com ele? Porque quando ele sai lá da classinha, você não pergunta o que ele aprendeu. Por que você não vai em casa e volta a estudar aquilo com ele? Então, não apenas encorajar a orar, mas orar com ele, tomar pelas mãos, caminhar com ele. Isso é trazer o seu filho para Jesus, não é apenas enviar. Ele continua no verso 20. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Então ele ficou lá, como morto. E a gente sabe que é sempre mais escuro antes de amanhecer. Eu sempre observei as possessões demoníacas dessa forma, como se fosse um grito de desespero de Satanás. Porque se Satanás puder, ele vai trabalhar sempre em silêncio na tua vida. Ele não vai ficar dando showzinho. Showzinho é o grito de desespero dele. É a última chance que ele tem de fazer entrar na tua cabeça que ele tem alguma chance nessa guerra, porque ele não tem. Então ele tenta ganhar isso aqui em você. Ele tenta dizer para você que aquilo que você está fazendo, o teu joelho no chão, a tua busca ao Senhor, está dando tudo errado, está piorando a tua vida. Para com isso, para de ir para a igreja. Então, nunca deixe de acreditar em Jesus. Nunca deixe de batalhar em oração. Nunca deixe de insistir que Jesus vai mudar a sua vida e a vida dos seus filhos. Ore intensamente, insistentemente, sonhe os sonhos do Senhor. E o verso 27 diz: mas Jesus o tomou pela mão e o levantou. E ele ficou de pé. Jesus o tomou pela mão. Então, um bloco de mármore nas minhas mãos é um pedaço de pedra, que não serve para nada. Mas um bloco de mármore nas mãos de Michelangelo é uma obra-prima. É a estátua de Davi. Um cajado nas minhas mãos serve para afastar o mato numa trilha. Mas nas mãos de Moisés, ele abriu o mar vermelho. Um estilingue nas minhas mãos é um brinquedo em desuso. Mas nas mãos de Davi, salvou uma nação. Uma queixada de jumento nas minhas mãos é um negócio pronto para ir para o lixo. Mas uma queixada de jumento nas mãos de Sansão foi uma arma letal de destruição em massa. Pregos nas minhas mãos devem ser a causa de um pneu furado. Pregos nas mãos de Jesus para a salvação da humanidade. Então a chave está: nas mãos de quem está a tua vida? Nas mãos de quem está o teu problema? Quando eu ponho tudo nas mãos dele, um filho que estava morto torna a viver. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie
só sai pela oração e pelo jejum. Então essa lição, ela termina com Jesus ensinando ali aos seus discípulos que esse tipo de problema só podia ser resolvido com oração e jejum. Mas não depois que o problema foi apresentado, pois aí já era tarde demais. O que a gente deve ter em mente é que a gente deve estar com um caminhar tão afiado com Deus, estando sempre perto do Senhor, com uma vida de leitura, com uma vida de oração, com uma vida de jejum, buscando a face do Senhor, que quando isso acontecer, a gente está preparado. A gente não fica perdido. A gente tem armas nas mãos e a gente leva o nosso filho, ou o problema que acontecer, às mãos do Senhor. Então a gente precisa levar a sério o nosso caminhar com o Senhor. Aproveitar cada oportunidade que a gente tem para estar junto em oração, para clamar ao Senhor, para estudarmos a Bíblia, em família, sozinho. Aproveitar tudo que Ele faz através do corpo aqui, que Ele disponibiliza, para a gente saber o que fazer. Então que o Senhor nos faça constantes na busca pela sua face. Que o Senhor inspire os nossos sonhos a ser grande, ao ponto de honrar o imenso coração que Ele tem para nós. Que o Senhor nos torne pais que levam os seus filhos até Ele, não apenas enviam. E que o Senhor nos lembre sempre que tudo é possível aquele que crê. Amém? Vamos orar.